Olá, paz do Senhor Jesus a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao nosso culto online de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, já estamos aí no mês 7, domingo que vem, sempre lembrando, hein? Primeiro domingo do mês, temos ceia na casa do Senhor, que você possa marcar na sua agenda, domingo agora, você pode aí, assim que entrar o link, faz a sua inscrição lá no link, para você estar cultuando com a gente na nossa ceia, agora do próximo domingo. Lembrando também, me veio aqui à memória, amanhã, dia 2 de julho, estaremos completando 4 anos que assumimos aqui a igreja como pastor, do nosso culto de posse. Quem lembra, quem estava aí naquele sábado, dia 2 de julho de 2016. Portanto, fazendo 4 anos agora, para a glória de Deus, o Senhor tem sido fiel. O Senhor tem nos sustentado até aqui, a sua mão tem nos guardado, tem nos conduzido. Podemos dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui Deus tem abençoado esta igreja, este povo maravilhoso, abençoado. Esse povo gera vida, esse povo que tem crido na palavra de Deus, tem servido ao Senhor na sua obra com excelência. Amém? Glória a Deus por esse tempo e que o nome do Senhor seja sempre louvado e adorado. Queria orar antes da gente louvar a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, ainda dá tempo aí em casa. Pegue a sua Bíblia, pegue um caderno para anotações. Nós vamos falar coisas muito importantes da palavra de Deus, que você possa estar se organizando. Remova todas as distrações, Prenda aí o cachorro, tira todas as distrações da sala para que você possa cultuar a Deus, louvar a Deus em nome de Jesus. Se você está com sua Bíblia, eu quero ler aqui para a gente orar, Provérbios, capítulo 23, versículo de número 18. Provérbios 23, 18 diz assim: deveras há esperança para ti, a tua esperança não será malograda. Deveras há uma esperança para você, a tua esperança não será adiada, não será demorada. Esse texto está nos dizendo o seguinte, que o Senhor dará para você um futuro cheio de paz e de alegria. Você crê nessa palavra? Que Deus tem um futuro cheio de paz e alegria para você? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus, o Deus que tem garantido a nossa paz, o Deus que é o príncipe da paz, que nos conquistou essa paz ali na dura cruz do Calvário, para que hoje nós possamos desfrutar deste momento de paz e de alegria na sua presença. Vamos orar a Deus e logo depois vamos estar louvando ao seu nome. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto de hoje, por esta quarta-feira maravilhosa. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, a tua presença, Deus, está nesse lugar. Queremos te agradecer, Deus, por cada lar, por cada família agora, Pai, nos acompanhando. Oramos agora que o Senhor possa enviar o anjo do Senhor com a tua bênção nesta casa, que o Senhor possa enviar, Pai, o anjo do Senhor, Pai, trazendo a vitória, dando livramento para este pai de família, para esta mãe, para esta criança, guardando, Pai, protegendo este lar contra todo o mal, contra todo o vírus, contra toda seta que voa de dia ou de noite. Pai, mas te agradecemos pela tua presença. E te pedimos, Senhor, fala conosco através dos louvores, fala conosco hoje através da tua palavra. Pedimos a tua bênção, meu Senhor, pedimos a tua direção para as nossas vidas e nós tomamos posse da tua palavra. Oramos agora, Pai, para que o teu povo possa ter a sua esperança alimentada pelo teu Santo Espírito, pois a tua palavra nos diz que o Senhor tem um futuro cheio de paz e alegria reservado para o teu povo e para a tua igreja. Eu quero, Pai, te louvar. Queremos juntos, Pai, agora exaltar o nome do Senhor. Pai, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração a ti. Em nome de Jesus oramos. Se você crê aí, diga amém. E glórias a Deus. E louvemos ao Senhor. Nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença
provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua presença, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti, Senhor, eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, usa-me. Jesus, eis-me aqui. Jesus, usa-me. Aleluias, estamos aqui para meditar na palavra do Senhor dessa noite. Agradecemos a Deus por você que está aí em casa, estudando a palavra de Deus, aprendendo mais do Senhor a cada dia. A mensagem de hoje ela é uma continuação daquilo que nós ministramos domingo passado. Nós falamos sobre discernindo as estratégias do inimigo na nossa vida. Nós temos que entender como que o inimigo age, como que ele tenta destruir a vida das pessoas. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu quero falar com você hoje sobre as consequências de flertar com o inimigo. As consequências na vida daquelas pessoas que abrem espaço para o inimigo operar, para o inimigo agir, aquelas pessoas que não estão pautando a sua vida de acordo com os moldes da palavra de Deus,
Ou muitas vezes aquelas pessoas que inocentemente não têm entendimento. A igreja carece muito nos dias de hoje de pessoas com discernimento espiritual. A minha oração é que você cresça em discernimento espiritual. A minha oração é que a igreja cresça em discernimento espiritual. A minha oração é que eu, como pastor, nós, como pastores líderes, que o cristão cresça em discernimento espiritual. E hoje a nossa mensagem é a continuação do que falamos domingo passado, sobre discernir a estratégia do inimigo. E vamos falar sobre as consequências daquelas pessoas que não levam as coisas espirituais a sério. Permitem certas brechas e ataques, permitem certas situações em sua vida que acabam custando muito caro lá na frente. Eu quero lembrar a você do texto que nós lemos, onde estamos estudando, que está em Jeremias, capítulo 39. Eu quero ler apenas 2 versículos para que a gente dê continuidade ao texto que a gente está estudando nesta semana. Aqui em Isaías capítulo 39, no versículo 2, diz assim: no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez-se brecha na cidade. Então entraram todos os oficiais do rei da Babilônia e pararam na porta do meio: Nergai, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sarsis, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros oficiais do rei de Babilônia. Ora, o texto que nós estamos falando é sobre a brecha que se fez no muro e os inimigos, os oficiais de Nabucodonosor, os caldeus, que eram inimigo do povo de Deus, penetraram por aquela brecha no muro e ali fez-se grande destruição. O que é que eu estou falando aqui? Sobre as consequências da gente permitir o inimigo operar, o inimigo entrar, o inimigo agir na vida das pessoas. Nós não podemos, meus amados irmãos, flertar com o inimigo. Você não pode permitir que na sua vida o inimigo das nossas almas tenha nem sequer uma unha de acesso à sua vida. Você precisa viver em santidade ao Senhor, buscando se submeter a Deus e à sua palavra. Submetendo-se a Deus a cada dia através da sua palavra. É dessa maneira que nós resistimos ao diabo e ele foge das nossas vidas. E eu oro para que o Espírito Santo te fortaleça, que você seja uma pessoa vitoriosa sobre toda a obra do inimigo, sobre toda a estratégia do diabo contra a tua casa, contra a tua vida, contra teus familiares, porque o nosso Deus há de conceder a você sabedoria, o Senhor Deus há de te conceder vitória, o Senhor Deus há de abrir portas e de iluminar os seus passos para que você tenha vitória sobre todas as artimanhas do inimigo contra a sua vida, em nome de Jesus. Você crê? Receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra e nessa palavra caminhe, porque Deus há de te livrar de todo mal, aqueles que confiam no Senhor. Como nós lemos aqui na abertura do culto, a sua esperança não será adiada, mas Deus tem um futuro cheio de paz e alegria para aqueles que esperam no Senhor. Amém? E sobre a questão de nós não permitirmos nenhum contato do inimigo nas nossas vidas para que ele venha nos acusar. Existe uma história, uma ilustração bastante conhecida e bastante antiga, eu sempre conto, mas vale a pena contar mais uma vez, porventura alguém ainda não conheça. Como diz o ditado, para uma velha história sempre há um novo ouvinte. Talvez você nunca ouviu essa história, mas é uma história muito interessante, eu quero que você preste atenção a ela. Disse que um certo homem tinha uma casa muito bonita na beira da praia. Uma casa muito linda, uma casa com muitos cômodos, uma casa ampla. E aquele homem resolveu um dia vender aquela casa. Ele colocou aquela casa à venda por um valor bem barato. E logo, logo ele achou um comprador. E quando aquela pessoa veio comprar a casa, o vendedor falou assim: olha, eu vendo a casa completa, essa casa na praia, uma casa com piscina, uma casa muito bonita. Agora aqui no centro da sala, eu vou pregar aqui, colocar um prego na parede,
e esse prego me pertence. Eu posso fazer com esse prego o que eu quiser. A casa toda é sua, você pode desfrutar de todos os cômodos, você pode desfrutar da piscina, desfrutar de tudo que a casa tem, mas somente esse prego na sala é meu e eu faço com ele o que bem quiser entender. Você aceita comprar a casa nesses termos? E o comprador falou, aceito, sem problema algum, afinal de contas, que mal vai fazer um prego na parede? Não vai tomar espaço nenhum na casa, não vai trazer nenhum problema maior. E ele assinou o contrato, mas naquele contrato, com todos os advogados, estava ali afirmado, estava ali feito um compromisso de que aquele prego pertencia ao antigo dono da casa naquela parede e ninguém podia mexê-lo. E aí foi feito o negócio e aquele novo morador passou a morar na casa, estava desfrutando dias muito felizes. Depois que o tempo passou, aquele antigo comprador, depois de alguns anos, voltou para a sua casa, entrou e veio falar com aquele dono e falou, olha, resolvi agora fazer uso desse prego. Ele, pois não, pode entrar, fazer uso do prego como você quiser. E aí a história diz que aquele homem, o antigo dono da casa, ele voltou depois de alguns anos e trouxe a carcaça de um animal que já estava morto. Ele conseguiu um animal que já estava morto na estrada em decomposição, que cheirava mal. E ele pendurou aquele animal no prego, na sala da casa. E aquele dono falou, mas você não pode fazer isso, isso vai tornar a casa inabitável, esse mau cheiro vai tomar toda a casa. E aquele antigo dono falou, mas isso estava em contrato. Eu falei que o prego pertencia a mim e eu poderia fazer dele o que eu quisesse. E aí ele tentou negociar, tentou conversar, mas não houve negociação, não houve acordo entre aqueles dois homens. E aquele animal na sala, trazendo todo aquele cheiro maldito, tornando a casa inabitável, fez agora com que esse morador e o atual dono da casa tivesse que vender a casa de volta por um preço bem mais em conta. Ele não ia conseguir mais habitar naquela casa. Por mais que a casa fosse dele, ele não ia conseguir estar residindo naquela casa por causa daquele mau cheiro terrível que estava tomando conta de todo aquele ambiente. Esta é uma ilustração que faz a gente entender por que nós não podemos permitir o inimigo ter acesso às nossas vidas. As consequências do diabo agindo na vida da pessoa são desastrosas. A casa pertence a Jesus. Nós cantamos e louvamos. Esta casa que é o meu corpo é tua casa. Nós deixamos a nossa vida para ti, Jesus. O Senhor habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E assim você não pode permitir o diabo ter contato nenhum com a sua vida através do pecado, meu irmão. Nenhum ponto de contato na sua vida. Você pode até errar, eu posso até errar, mas o erro, o pecado na vida do cristão é um acidente. Imediatamente nós nos colocamos de pé, pedimos perdão, temos um advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus, e seguimos em frente. Mas aquelas pessoas que voluntariamente deixam a sua vida viver com um ponto de contato, um dia o diabo vai chegar com esse animal morto, um dia o diabo vai chegar com o seu plano, vai chegar com o seu dedo e vai colocar aonde ele tem legalidade, aonde ele tem uma brecha. Eu estou falando isso porque você precisa entender, conforme nós estudamos aqui em Jeremias capítulo 39, no versículo 2, o texto diz que foi feito uma brecha no muro da cidade de Jerusalém. Ora, Jerusalém estava cercada por muros fortes, muros de proteção que impediam o inimigo de entrar. Até que um dia o inimigo, em volta do muro, conseguiu fazer uma brecha no muro e através dessa brecha ele conseguiu entrar e derrubaram Jerusalém, conquistaram a cidade do Deus vivo, conseguiram arrasar toda aquela cidade, tocaram fogo nas casas, queimaram a casa do rei, levaram o povo prisioneiro e destruíram os muros. Por quê? Tudo por causa de uma brecha. Por isso que nós não podemos permitir legalidade para o maligno operar nas nossas vidas. Satanás opera com legalidades.
Ele não tem autoridade sobre a minha vida, ele não tem autoridade na sua vida, a menos que você dê essa autoridade a ele. Satanás não tinha autoridade para agir sobre o homem, com a violência que está hoje no mundo, com a maldade, com o pecado, com as invejas, com as brigas, dissensões, guerras, enfermidades, tudo que há de ruim. Ele não tinha autoridade, até que um dia Adão e Eva resolveram entregar essa legalidade para o diabo. Mas Jesus veio conquistar de volta a vitória na cruz do Calvário. E somente através do sangue de Jesus nós podemos vencer a serpente e nós podemos tirar toda a autoridade do inimigo de sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu oro agora para que todo tipo de acusação na sua mente, todo tipo de legalidade ou brecha que você abriu, está sendo fechada hoje, no nome de Jesus. O Espírito Santo agora te convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo renova a sua vida, a sua casa, e que estão agora fechadas todas as portas e brechas para o inimigo agir na sua vida, na sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios, em nome de Jesus. Por isso, meus amados, nós não podemos aceitar o inimigo ganhar terreno na nossa vida. Não podemos permitir nenhum tipo de brecha, como está aqui em Jeremias 39, versículo 2. Que por causa daquela brecha, os oficiais de Nabucodonosor, os caldeus, o exército inimigo foi passando por aquele muro da brecha e entrou por aquela brecha no muro e entraram na cidade e conquistaram a cidade. E aí conta-se a história também, muito interessante, antigamente as guerras eram feitas e os avisos nessa época os avisos eram levados de um lado para o outro a cavalo. E aí o cara montou no cavalo e entregou um aviso, olha, vai lá na cidade e tal e avisa ao general que nós estamos precisando de reforço, estamos precisando de armas. E o cara saiu montado no cavalo, mas o cavalo não estava muito bem cuidado. E o cavalo começou a desenvolver aquela doença no casco, porque ele estava sem a ferradura. O cuidador do cavalo havia esquecido de colocar a ferradura no cavalo da maneira adequada. Ele esqueceu de colocar a ferradura e prender com um prego. Então o prego se soltou, a ferradura do cavalo caiu e o casco do cavalo se apodreceu e com aquela doença o cavalo não conseguiu cumprir a missão de levar aquela notícia de guerra para a cidade ou para o quartel general de onde vinham as decisões. Aí a história diz o seguinte, que por causa que o cavalo não entregou a mensagem, perdeu-se a guerra, mas o cavalo não entregou a mensagem por causa da ferradura. E a ferradura caiu porque faltou um prego. Então, às vezes, é esse detalhe que o inimigo tenta agir na vida da pessoa. Por causa de um prego que faltou na ferradura do cavalo, a mensagem de guerra não foi entregue e os generais não conseguiram trazer ajuda suficiente para ajudar os soldados que precisavam de recursos, que precisavam de apoio. Então, por causa de um prego, por causa da ferradura de um animal, perdeu-se uma grande guerra, uma grande batalha. Por isso, amados, a minha vida, a sua vida, é debaixo do sangue de Jesus. Não podemos permitir brechas para o diabo entrar nas nossas casas, através de informações erradas, que a televisão hoje é o que mais tem feito, informações que têm gerado medo e pânico da vida das pessoas. É o que mais tem acontecido hoje. O diabo tem entrado nos lares e gerado medo, destruição por causa do pânico, por causa de notícias mentirosas, falsos relatórios, manipulação. Então tenha cuidado para não permitir o diabo entrar na sua casa, entrar na vida dos seus filhos, das suas crianças, pai, mãe. Observem o que os seus filhos têm assistido, acompanhem o que os seus filhos têm acompanhado na internet. Essa questão de hoje, esse mundo moderno de cada um tem a sua TV, o seu computador no quarto e lá entram as nossas crianças, os nossos filhos. Hoje mesmo eu recebi informação de uma delegada de polícia do sul do Brasil sobre um perfil que foi criado lá na Europa e que está chegando aqui no Brasil, que entra em contato com as crianças para gerar medo
e para incentivar as crianças a cometerem suicídio. E muitas vezes nós pais não estamos percebendo isso. São perfis que são criados na profundeza do inferno das trevas para trazer morte e destruição na vida das pessoas. E muitas vezes nós cristãos não estamos percebidos, estamos permitindo o mal entrar na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Mas eu oro para que seja desfeito agora toda a estratégia do inimigo e que Deus está dando a você discernimento para entender e para quebrar toda a estratégia do inimigo na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. Porque Deus há nos levantado e levantado a sua igreja para dar discernimento espiritual. Precisamos ser uma igreja cheia do discernimento espiritual. Precisamos ser uma igreja que vai ser vitoriosa na palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, porque o cavalo não entregou a mensagem, perdeu-se a guerra. E porque o casco do cavalo estava doente por causa de um prego, acabou se perdendo a batalha. E eu oro para que as batalhas da vida não sejam perdidas na sua vida por causa de espaço ou brechas que a gente cede para o inimigo. As consequências, irmãos, são desastrosas quando a gente permite o inimigo operar na nossa casa, operar na nossa vida. Você percebe que um princípio poderosíssimo da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Deus lançou o seguinte princípio falando da serpente, que o homem te ferirá a cabeça, ou seja, Jesus ferirá a cabeça da serpente. Ou seja, você não conhece ninguém que vá matar uma cobra, uma serpente, machucando as costas ou a coluna, ou machucando qualquer parte do corpo. Mas você só se mata uma serpente esmagando a cabeça. E é um princípio que está em Gênesis 3,15. Este te ferirá a cabeça. O homem ferirá a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário. E é dessa maneira que o crente vence na vida. É tratando o mal com radicalidade. É tratando o pecado como tem que ser tratado. É esmagando a cabeça. Porque se você fizer de outra forma, a serpente ela sobrevive, ela sai andando, ela se recupera. Pecado tem que ser tratado sem tolerância. Tolerância zero ao pecado, sem brecha nas nossas vidas, para que o inimigo não entre. Como aqui em Jeremias 39, os caldeus entraram pelos muros de Jerusalém por aquela brecha e destruíram toda a cidade. E o diabo só tem procurado uma brecha. Não é isso que a Bíblia diz, que ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele fica procurando uma brecha no muro. Ele fica procurando brecha nas nossas vidas para trazer destruição. Mas eu oro para que venha a proteção de Deus na sua vida. Eu oro para que o nosso Deus te dê agora sabedoria, discernimento, para fechar todas as portas na cara do inimigo. E que você seja uma pessoa vencedora em nome de Jesus. E essa é a maneira, irmão, que nós vencemos. Gênesis 3,15. Tem que esmagar a serpente, destruindo a cabeça da serpente. Nós temos que fechar todas as brechas. E uma das coisas interessantes no texto, em Jeremias 39, no versículo de número 7, olha o que é que Nabucodonosor, o rei dos caldeus, o rei de Babilônia, fez com Zedequias, o rei de Judá. Olha o que é que ele fez, versículo de número 7, Jeremias 39, versículo 7. Então arrancou os olhos de Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Prestem atenção no que é que o inimigo fez. Assim que ele passou pela brecha do muro, teve acesso à cidade de Jerusalém, conquistou o rei, pegou o rei, prendeu o rei. O rei até que tentou fugir, mas não conseguiu. Eles perseguiram, alcançaram o rei Zedequias. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Arrancou os olhos do rei e colocou 2 cadeias, ou seja, 2 algemas de bronze, uma algema nas mãos e outra corrente prendendo os pés, grilhões, correntes. O que é que nós aprendemos com isso aqui, amados? Por que é que nós não podemos dar brecha para o inimigo entrar na nossa casa, na nossa vida e na nossa família? Porque quando ele entra, a primeira coisa que ele faz, ele arranca a nossa visão. O crente passa a não ter mais visão espiritual. O crente começa agora a ver tudo como se tudo fosse normal.
O crente agora, com seus olhos, a sua visão arrancada, ele não consegue mais discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo ou o que era errado. Por quê? Porque o projeto do diabo é arrancar a visão do homem de Deus. Se dermos brecha ao inimigo, ele entra e tira a visão do crente. E eu oro para que Deus possa restaurar todo aquele que perdeu a visão, que Deus possa restituir a sua visão. E eu oro para que você tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir, que você seja um crente cheio do Espírito Santo, do discernimento espiritual, através da oração e da leitura da Bíblia, você possa ver como que o mal está tentando entrar na sua casa, como que o mal está tentando destruir você e a sua vida. São propostas diárias que o diabo traz na nossa casa, na vida do crente. Mas se você tiver os seus olhos arrancados pelo inimigo, você não vai conseguir discernir. E eu oro, meu amado, minha amada, você que ainda não fez aliança com Jesus, que você possa hoje, agora mesmo, fazer a sua aliança com Cristo, ou renovar a sua aliança com Cristo, você que se afastou. Porque isso aconteceu com Sansão. Sansão era um homem de Deus, um homem ungido por Deus, um homem com uma força absurda, uma força dos céus representando o poder do Espírito Santo. Não tinha inimigos que venciam a Sansão. Somente com a queixada de jumento ele lutou ali, matou a 300, um homem forte, poderoso nas mãos de Deus. Mas quando ele flertou com o inimigo, ele agiu de bondade para com o inimigo. Sansão não foi radical contra o diabo, contra o inimigo. E através de relacionamentos que Deus não tinha para a vida dele, ele acabou sendo conquistado pelo seu inimigo. E ele teve os seus olhos vazados. Sansão foi cego pelo diabo. Isso representa, irmãos, a fúria que o diabo tem com o crente. E ele vem para tirar a visão daqueles que servem a Deus. Você perceba que não há nada novo debaixo do céu, em cima da terra. O diabo fez isso com Zedequias, rei de Judá. O diabo fez isso com Sansão. E é isso que ele tenta fazer com a vida das pessoas que não têm a direção de Deus. Ele lança escamas. Ele faz o crente viver tateando no escuro, sem saber para onde que está indo. Qualquer lado que me levarem está bom. E assim tem sido a vida de muitas pessoas que têm permitido o diabo entrar na sua vida. Pessoas que ao invés de lerem a Bíblia, estão lendo horóscopo, estão lendo livros de autoajuda, livros que tentam trazer filosofias, ensinamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus, onde ali você tira uma coisa boa, mas muitas coisas são ali engodo, são engano para levar você para o buraco. Mas você deve ter a sua vida pautada nas Sagradas Escrituras. E você deve ter discernimento para que o Espírito Santo direcione a sua vida de acordo com as Sagradas Escrituras, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas fazendo tudo de acordo com o livro dessa lei. Então, a primeira consequência que a gente viu na vida do rei Zedequias, quando foi conquistado pelo inimigo, é perdeu a visão. Essa é uma das consequências de estar flertando com o inimigo. Outra consequência, ele foi preso em cadeias, ficou preso, não podia se mover livremente, não podia usar as suas mãos para talvez guerrear contra o inimigo. É com as nossas mãos que a gente usa o escudo, é com as nossas mãos que a pessoa, o guerreiro, usa, com um braço ele usa o escudo e com o outro braço ele usa a espada para lutar contra o inimigo. Então é isso que o diabo tenta fazer quando a gente abre brecha. Ele tenta paralisar a vida do crente para não lutar. O crente não usa o escudo da fé. O crente não parte para cima do inimigo usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, usando o ataque, que é a Bíblia. E aí você vai permitindo uma brecha aqui, outra brecha ali. E o diabo vai ganhando espaço, vai ganhando terreno. Então essas são consequências de se viver uma vida onde você permite o inimigo ter brechas. Temos que fechar todas as brechas para o inimigo nas nossas vidas. Não podemos permitir, irmãos, que ninguém venha nos conduzir. Porque quando o diabo vem arrancar os olhos, como aconteceu com o rei Zedequias, aí as pessoas têm que ser guiadas por outros condutores, aquilo que Jesus falou, condutores cegos. Eu fico imaginando nesse tempo que estamos vivendo no Brasil e no mundo de pandemia, o que existe de condutores cegos conduzindo gente que está perdida. Tem muita gente que está perdida na vida, sem saber para onde vai,
sem saber do que vai ser do mundo e das nações, do que vai ser do amanhã, pessoas desesperadas, mas aí vem uma televisão, uma mídia maldita, corrompida, que não crê em Deus, que zomba da palavra de Deus, querendo dar as diretrizes e a direção do que você tem que fazer com a sua vida. São condutores cegos. Ambos vão cair no buraco. Se você tem se deixado levar por essas palavras que estão aí fora, se você tem se deixado levar apenas por números, por estatísticas, por aqueles que se dizem especialistas, se você tem se deixado levar por aqueles que a Bíblia chama de a falsa ciência, somente Deus tem toda a ciência. A Bíblia diz que somente em Jesus habita todo o conhecimento de Deus, que em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Todos os tesouros ocultos, a Bíblia diz, da sabedoria e da ciência estão em Cristo Jesus. Mas tem crente que acredita naquilo que a televisão falou, porque colocou um especialista para falar. Meu amado, deixa eu te dizer, o maior especialista é aquele das causas impossíveis, o Senhor, Criador dos céus e da terra, do universo e de tudo que nele há. Creia tão somente na palavra de Deus. Se apegue ao Senhor teu Deus. Não permita brechas do diabo na sua vida, porque senão serão cegos, conduzindo pessoas para a destruição. Mas que o Espírito Santo possa iluminar os seus olhos e o seu entendimento, para que você veja o que Deus está fazendo, que você tenha discernimento para seguir a voz de Deus na sua vida, seguir a direção de Deus para a sua casa e para a sua vida, em nome de Jesus. Muitas pessoas perdidas, muitas pessoas sem saber para onde vão, sendo conduzidas por cegos e aprisionadas. Olha o que aqui Provérbios diz, Provérbios 5, 22, que com as cadeias da sua iniquidade, com as cordas do pecado, o homem é preso. Então tem pessoas que permitiram o pecado agir na sua vida, e essas pessoas vivem aprisionadas. E eu oro para que você seja agora livre. Eu declaro, seja livre das correntes, das cadeias do pecado na sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua palavra. E para finalizar, eu queria ler o versículo 11 e 12 do texto. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado a Nebuzaradão, o comandante da guarda imperial, e acerca de Jeremias. Olha só, versículo 12. Toma-o e põe sobre eles os teus olhos. Não lhe faça mal nenhum, mas como ele te disser, assim procederás para com ele. Amados, preste atenção que isso aqui é algo muito poderoso. O mesmo Nabucodonosor, um rei mau, um rei cruel, ao entrar em Jerusalém, pegou o rei Zedequias e arrancou os olhos e prendeu em correntes. Mas com o profeta Jeremias, Nabucodonosor, o rei inimigo, deu ordens ao chefe do exército que tratasse Jeremias com bondade, que não fizesse nenhum mal a Jeremias. Olha aqui, toma e põe sobre ele os teus olhos e não lhe faça nenhum mal. Eu estou dizendo para você, aqueles que guardam a sua vida na integridade, aqueles que não se vendem ao inimigo e nem à idolatria e nem ao pecado, quando vierem ataques do diabo contra a nossa cidade ou contra a nossa vida, você será poupado de todo mal. Deus dará ordem aos seus anjos para que não toquem, para não permitir o diabo tocar na sua vida, para não permitir o mal tocar na sua casa. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É isso que a Bíblia está dizendo. O mesmo Nabucodonosor que agiu com crueldade para com o rei, porque o rei estava vivendo em desobediência. Jeremias já havia advertido várias vezes, se arrependam do seu pecado, deixem a idolatria, deixem esse caminho de maldade, voltem-se para Deus. E o povo estava dizendo que nada, isso não vai acontecer agora, você está profetizando, não é em nome de Deus. O povo não deu crédito à palavra de Jeremias, muito pelo contrário, perseguiram a Jeremias, maltrataram Jeremias, jogaram Jeremias em prisões, em calabouço. Deus tem trazido advertências contra a sua vida. Deus tem trazido advertências na sua casa. Fuja desse mundo de pecado em nome de Jesus. Se você está vivendo longe da igreja, longe da casa de Deus, se você ainda não fez uma aliança com Jesus, faça o mais rápido que você puder em nome de Jesus.
aí mesmo na sua casa onde você estiver, faça a sua aliança com Cristo, faça a sua oração, se coloque de joelhos, arrependa-se dos seus pecados. Ou você que estava longe, que estava afastado, que não crê mais na palavra de Deus. Talvez você que foi ferido pela igreja, ferido por líderes que feriram você. Que você possa deixar de olhar para essas pessoas, mas coloque agora os teus olhos de volta em Jesus, aquele que te ama e que já deu ordem aos seus anjos para que cuidem bem de ti, que não te façam nenhum mal. Nabucodonosor deu ordens para que tratassem bem a Jeremias. Aqueles que não permitem, irmão, o mal entrar na sua vida, em momentos de calamidade, em momentos de dificuldade, 1000 cairão à tua direita, 10.000 cairá à tua esquerda, mas você não será atingido. O Senhor te guarda, o Senhor te protege, o Senhor guarde a sua casa, o Senhor guarde a sua família, em nome de Jesus. Agora, olha também o versículo do 15 ao 18, o que aconteceu. No versículo 15 ao 18, Jeremias 39, Jeremias capítulo 39, versículos 15 ao 18. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e dize a Ebed-Meleque, o etíope, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eu cumprirei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem. Naquele dia se cumprirão perante os teus olhos. Preste atenção ao versículo 17 e o versículo 18. A ti, porém, livrarei naquele dia, diz o Senhor, não serás entregue nas mãos dos homens a quem temes. Eu te salvarei, não cairás em espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confias em mim, diz o Senhor. Irmãos, aqui existe algo profundo que eu quero que você entenda. Quem é esse cara chamado Ebed-Meleque que Deus trouxe essa palavra de proteção? Sabe quem é Ebed-Meleque? Ebed-Meleque é um etíope, um estrangeiro, que trabalhava no palácio do rei Zedequias. Que quando ele viu o povo fazer perseguição ao profeta Jeremias, os oficiais de Judá naquela época não queriam obedecer a Deus, não queriam ouvir a palavra de Deus e nem as advertências que Jeremias trazia. Mas, na verdade, um dia, sabe o que eles fizeram? Pegaram a Jeremias, foram na presença do rei, falaram: ó rei, esse Jeremias tem que morrer. Esse profeta Jeremias está profetizando mentiras. Ele está dizendo que Nabucodonosor vai invadir essa terra. Então isso faz com que os soldados fiquem com medo. Então esse Jeremias está espalhando medo. A gente tem que matar esse Jeremias. Sabe o que é que o rei falou? Faça o que quiser com Jeremias, está em suas mãos. Os oficiais saíram dali, juntaram, pegaram Jeremias com ódio e jogaram Jeremias dentro de um poço para Jeremias lá morrer abandonado com fome. Jeremias caiu dentro de um poço abandonado, não havia mais água no poço, mas tinha lama no fundo do poço. Jeremias caiu no fundo do poço e lá ficou atolado na lama. Aí esse cara, esse etíope, que ouviu a conversa, foi até a presença do rei e falou: ó rei, esse povo agiu de maldade para com Jeremias. Esse povo não agiu correto com Jeremias. Me dá agora permissão para ir resgatar Jeremias. E o rei falou: vai lá e salva Jeremias. Aí o etíope foi lá, arrumou cordas, arrumou panos velhos, fez uma corda, jogou dentro do poço e arrancou Jeremias lá de dentro. O etíope usou de bondade para Jeremias e salvou Jeremias. Por isso que depois que Jeremias foi salvo, Nabucodonosor invadiu, Deus deu uma palavra a Jeremias para a vida do etíope, que é esse texto que eu li para você agora. Qual é o texto? A ti, porém, livrarei naquele dia, versículo 17. Que dia? No dia da calamidade. O etíope foi liberto do mal. Não serás entregue nas mãos dos homens a quem você tem medo. Deus trouxe proteção na vida de Ebed-Meleque, o etíope. E Deus disse para ele no versículo 18: eu te salvarei. Você não cairá à espada. Deus protegeu esse etíope. Naquele momento de guerra, da invasão, muita gente morreu à espada, muita gente foi torturada, muita gente foi levada presa, mas Deus preservou esse homem. Sabe o que é que a Bíblia diz? Deus preservou ao profeta Jeremias, mas Deus também preservou a todo aquele que cuidou do profeta.
A palavra de Deus ensina para a gente fechar as brechas contra o diabo. Todo homem, toda mulher que protegem aqueles que são servos de Deus nessa terra. Todo homem, toda mulher que protege o profeta do Senhor nessa terra. Aqueles que têm agido, que sido boca de Deus nessa terra. Aqueles que são líderes verdadeiros nessa terra, pastores, profetas, evangelistas, mestres na palavra. Aqueles homens de Deus que têm levado a palavra do evangelho nesses dias. Se você é um homem e você é uma mulher que cuida e que protege, no dia da calamidade, Deus não vai deixar o maligno tocar na sua vida. Por isso que a Bíblia fala o seguinte, Deus fala, ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Exatamente por causa disso. Olha aqueles oficiais que jogaram Jeremias dentro do poço, que aconteceu com eles. A Bíblia diz que Nabucodonosor perseguiu eles durante a noite e matou todos eles à espada. Olha o que aconteceu com os soldados que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Todos eles morreram queimados. Por isso a Bíblia diz, ai daqueles que se levantam contra o ungido do Senhor. Então eu oro em nome de Jesus, não permita também esse tipo de brecha na sua vida. Se você não entende a forma como Deus usa aquele homem ou aquela mulher, se você não está de acordo, siga seu caminho. Peça a bênção de Deus, peça a bênção daquela pessoa e vá para outro lugar onde você está bem. Mas não tente entrar em bola dividida com esse povo, porque é complicadíssimo. A Bíblia diz que se foi ele que levantou a autoridade, toda a autoridade na terra é constituída por Deus. Se Deus levantou, só Deus pode tirar. Você deve orar para que Deus trate com aquele líder, com aquela pessoa, mas você querer entrar nessa questão, querer fazer como aqueles oficiais fizeram, jogaram Jeremias dentro de um poço. Mas o etíope fez ao contrário. Ele foi lá e tirou Jeremias da situação. Então, muitas vezes, tem pastores, líderes aí que estão sendo jogados em muitos poços, estão jogados na lama, estão sendo caluniados, difamados, estão passando problemas, estão sendo perseguidos. Não tem problema nenhum. Vai chegar o momento onde Deus vai entrar em ação. E quando o inimigo vier com fúria total, Deus diz, sabe o quê? Nesse momento de calamidade, para aquelas pessoas que se levantaram contra o juiz, Deus diz que ele vira as costas. A pessoa pode clamar o que quiser, mas Deus não vai entrar com a misericórdia. Então eu oro, irmãos, em nome de Jesus. Estamos falando nesses dias, nessa semana. Falamos domingo passado. Se você não acompanhou o início dessa mensagem, eu quero encorajar você a voltar aí no nosso canal e procura aí a mensagem de domingo, onde nós falamos sobre discernindo a estratégia do inimigo. Isso é discernir. A igreja hoje carece de discernimento. A igreja hoje precisa entender como que é que o inimigo age. Então, que você possa ser essa pessoa preparada na palavra de Deus. E você entende que o que aconteceu como consequências das brechas que o povo abriu. Primeiro, achou-se brecha no muro de Jerusalém e o inimigo entrou, o diabo entrou. Foi arrancado os olhos do rei Zedequias. Todo aquele que permite o diabo entrar na sua vida, ele tira a sua visão de crente. Você fica sem saber para onde vai, perdido. Depois disso que Zedequias foi preso em correntes nos pés e nas mãos de bronze. Ou seja, o crente fica impossibilitado de andar, de se mover. A sua vida não prospera, você não anda, você não avança. Mas a gente aprende também que Deus guardou a Jeremias, o profeta, e que Deus também guardou ao etíope que cuidou de Jeremias. Todo crente, todo homem de Deus que zela pela sua igreja, zela pela sua liderança, com oração, com cuidado, todo homem que zela da sua liderança. A Bíblia diz que Deus deu uma palavra ao profeta Jeremias para entregar o etíope. Usarei de bondade para contigo, Deus falou para esse homem. Você não será morto à espada, e eu te salvarei. Deus tem salvação para aqueles que creem nos profetas do Senhor. É o que a Bíblia diz. Ouvirei os meus profetas e prosperareis, diz o Senhor. Aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve a pregação da palavra de Deus, que ouve os profetas de Deus trazendo a mensagem, essa pessoa prospera. Essa pessoa encontra a salvação. E eu oro em nome de Jesus pela sua vida, para que você encontre essa paz, que você encontre essa salvação, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Amém? Coloque a sua mão no seu coração, aí onde você estiver, na sua casa.
E eu quero orar por você em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por esta pessoa que está nos ouvindo a tua palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu oro agora, Pai, essa fé que se levantou no coração deste homem e dessa mulher. A fé que faz essa pessoa agora se levantar para deixar o acampamento do inimigo. Esse homem ou essa pessoa que porventura tenha flertado com o inimigo. Esse homem ou essa pessoa que talvez tenha flertado com o pecado, tenha andado de mãos dadas, permitido o diabo, o pecado entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. Eu oro agora para que seja quebrado esse laço. Eu oro que seja fechada esta brecha, que seja restaurada a sua aliança com Cristo. E eu oro agora, Pai, que essa pessoa aí onde ela está, venha refazer ou fazer uma aliança com o Senhor em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, recebe essa pessoa que está fazendo essa oração sincera, que se arrepende dos seus pecados, essa pessoa que no passado se levantou contra os teus ungidos e que tem, por isso, Pai, sofrido as consequências do pecado, as consequências da desobediência no seu corpo, na sua vida, na sua saúde. Eu oro agora, Pai, tenha misericórdia dessa pessoa. E eu oro, Pai, entra com perdão agora. Vem, Espírito Santo, com o bálsamo do perdão na vida dessa pessoa. E eu oro agora, Pai, se há algum tipo de doença ou enfermidade no corpo dessa pessoa, por conta da consequência daquele pecado, eu oro agora, Deus, que à medida que este homem ou esta mulher se arrependeu desse pecado, eu oro agora que a cura venha imediatamente sobre esta casa, sobre este casamento, sobre esta família, em nome de Jesus. Receba a cura no seu corpo, receba esta cura na sua saúde agora, onde você estiver, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora que todas as brechas sejam fechadas na vida dessa pessoa. Eu oro agora, Espírito Santo, envia o teu anjo para fechar todas as brechas na casa dessa pessoa, na vida dos filhos desta família, fecha todas as brechas. E eu oro em nome de Jesus, para que toda porta que Deus fecha, ninguém abre. Fecha a porta, Deus, para que o mal não entre nesta casa, nem nesta vida. Eu oro em nome de Jesus, que você, meu amado, minha amada, possa tomar essa decisão de fechar a porta contra o inimigo, de fechar a porta para o pecado e não permitir o diabo sequer ter autoridade na sua vida em nenhuma área. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa guardar a sua vida. Se você sabe que alguém precisa ouvir essa mensagem, você vai, assim que terminar essa mensagem, você vai pegar esse link dessa mensagem e enviar para essa pessoa ouvir a ministração dessa palavra. Que Deus possa te usar como instrumento de evangelização nesses dias. Que você possa ser instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra para aqueles que estão perdidos, estão cativos e prisioneiros nas mãos do inimigo das nossas almas. Eu declaro liberdade. Se, pois, o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Conhecereis a verdade, Jesus, e a verdade, Jesus, vai libertar você quando você conhecer Jesus de verdade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha mais uma semana de vitória. Que Deus guarde a você, te abençoe em nome de Jesus. Vamos agora louvar a Deus, ouvir uma canção de adoração, de celebração. Enquanto isso, você pode fazer as suas contribuições, caso assim você queira fazer, com as informações que estão aí na nossa tela. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. E lembrando mais uma vez, próximo domingo, teremos o nosso culto presencial também, e será a ceia do Senhor. Então, assim que chegar a inscrição no grupo aí, no nosso grupo de WhatsApp da Igreja Gera Vida, você possa se inscrever no link para estar aqui juntamente conosco, ceando ao Senhor, louvando ao Senhor, no próximo domingo, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.